Fala pessoal, estou trazendo hoje para vocês aí um pouco sobre as baterias que a gente está fazendo para o projeto do Fusca Elétrico. Vou explicar para vocês aí o método que eu utilizo, né, para selecionar as células. A gente utiliza células recicladas, né, de notebook, e também falar um pouco sobre o geral aí de projetos de baterias, né, como que é o comportamento do lítio, né, nas baterias de veículos elétricos e como você pode tá fazendo a sua bateria, né. Lembrando sempre que o nosso método aqui ele é um método experimental, a gente ainda está numa fase de concepção ainda de uma metodologia, né, mas já tem bastante tempo que a gente trabalha, atua nessa questão de mobilidade elétrica, né, em baterias para bicicleta, né, demais utilidades, energia solar, e a gente sempre está escolhendo determinados métodos que a gente estuda, né, pesquisa, e também com relação a alguns problemas que a gente já teve no decorrer dessas experiências aí. Então, dito isso, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui como que é o meu laboratório aqui, né, que eu faço essas seleções de baterias, e como que é o procedimento que eu adotei, né, para estar executando a seleção, né. A gente tem que primeiro testar as células, né, a gente faz um teste, uma análise, saber se essa célula ainda tem condição de fornecer uma capacidade de energia, né, sem que a mesma entre em colapso ou ela acabe desligando, né, zerando a voltagem e você perdendo aquela tensão que junto com outras séries, né, a gente chama de séries, né, o S, né, você acaba comprometendo toda uma bateria. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que é meu painel. Aqui eu montei um sistema aqui que é o seguinte, eu uso essas plaquinhas, são os TP40, né? Ela faz o carregamento de células de lítio individualmente. Aqui eu tinha 10, uma acabou queimando, eu desliguei. O tradicional, na verdade, eu vou começar mostrando um método tradicional que a maioria das pessoas que trabalham com baterias de lítio executam, né? Que seria utilizando um aparelho que chama litocala, né? Ou um aparelho que faça a carga e descarga de células, né? De lítio, ou baterias, né? Eles fazem esse teste, geralmente é feito 4 células por vez, né? Leva em torno de 5 horas para fazer esse teste. As baterias são carregadas com uma corrente controlada de no máximo 1 ampere e a descarga é feita geralmente com 500 mA, né? Então é uma corrente bem pequena. E depois de feito o teste, ele vai ter o valor da capacidade daquela célula, a sua resistência interna e a tensão residual, né? Nesse teste, o pessoal costuma adotar o critério de capacidade da célula, né? Então faz toda a anotação de cada célula, a sua capacidade, e depois monta a bateria, os packs, né, de bateria, as células em paralelo, eles tentam fazer o paralelo equilibrando essa capacidade, utilizando células entre os S, né, entre os S da bateria e entre os paralelos para poder formar a matriz da bateria com uma capacidade parecida. Eu vou mostrar a bateria para vocês aqui para vocês entenderem. Essa aqui é uma bateria que a gente vai utilizar no Fusca, né, que eu estou fazendo ela. Ela é formada por baterias em paralelo, que seriam os P's, né, paralelo, e os S, né. Esse paralelo de baterias aqui está em série com esse segundo paralelo e assim por diante, né? Sempre a junção aqui é positivo e negativo. No caso, quando você utiliza o litocala para fazer o teste da bateria, você tenta equalizar esse paralelo com a mesma capacidade do segundo S, no caso, né? A segunda série aqui que está ligada, para poder ter a mesma capacidade em toda a bateria. Aqui no caso são 13 S, né? E 16 P. Quando você utiliza esse aparelho, você descarrega a célula com a corrente muito baixa. E, logicamente, você vai ter uma carga considerável, porque você está utilizando uma descarga em cima dela, no caso, com a corrente controlada e baixa. Quando você utiliza essas baterias em veículos elétricos, você não tem essa constância na descarga das células. A não ser que você utilize muitas baterias, uma capacidade energética absurdamente maior do que o consumo do veículo, né? Que não é o caso, você não tem essa... Primeiro que o custo seria muito alto, segundo que você teria muito peso, você estaria carregando muito peso. Então você tem que equilibrar isso, né? Geralmente a descarga de uma célula pode variar até 5C, né? 5 vezes a capacidade dela. No caso, no dimensionamento para um veículo elétrico, a gente tende a ficar entre os 5C, no caso, de máximo de descarga. Seria num momento crítico, por exemplo, numa arrancada, numa subida, por exemplo, você utilizaria toda a capacidade da sua bateria naquele pequeno momento. Depois que o veículo vencer a inércia, você vai ter uma corrente mais constante, uma corrente menor, né, mais próxima de 1C. Então, quando você põe a célula para trabalhar dessa forma, você não está, digamos, trabalhando dentro do que você está fazendo teste, né? Você está fazendo teste com uma corrente pequena e constante. O que isso pode acarretar? Pode acarretar que a capacidade que você fez o teste, pode ser que ela, nessa situação de utilizar no veículo elétrico, ela não vai ser essa capacidade. Porque o lítio, uma das características do lítio, ou de qualquer outra bateria, as baterias químicas no caso, elas possuem uma capacidade, né? A capacidade delas não é linear. Então, quando ela está exposta a uma determinada corrente,
ela varia essa duração, essa capacidade que ela tem, né? A capacidade ela é o ampere-hora, né? Então corrente por hora, pelo tempo, né? Então pode ser que uma célula que tenha uma boa capacidade, uma corrente reduzida, numa alta descarga, uma corrente maior de descarga, pode ser que o comportamento dela seja diferente de outra célula e ela acabe por não ter essa capacidade toda disponível. O método que eu escolho, a gente avalia um outro quesito da bateria, que é a resistência interna da bateria. Que a maioria das pessoas que fazem o teste de bateria, eles ignoram, que é a resistência interna. A resistência interna, ela basicamente mostra a saúde daquela célula. Quando a célula é nova, ela possui uma resistência interna, que varia de fabricante para fabricante, né? Mas gira em torno de 20 miliohms, né? Uma resistência bem baixinha. A medição dessa resistência, ela pode ser feita de várias formas, né? Aparelhos de carga de bateria, o próprio Litocala faz essa medição. Só que o importante é você fazer a associação dessas baterias com a resistência parecida e a menor possível ou próxima do fabricante, né? O que eu tenho feito aqui é avaliar as nossas células e assim, elas já estão numa vida útil já avançadas, né? Então, para a gente não ter desperdício também, eu escolhi fazer uma faixa de utilização dessa resistência interna. Geralmente, uma célula com uma resistência interna menor que 100 miliohms é uma célula boa, que você pode utilizar para veículos elétricos, né? Bicicleta, patinete. E quanto mais próxima da resistência do fabricante, melhor é essa célula, mais saudável ela é. Ou seja, menos ciclos de recarga, carga e descarga, né? E para fazer essa seleção, a partir desse critério da resistência interna, eu faço um procedimento aqui na minha bancada de teste. Eu quero deixar bem claro que é algo experimental que eu estou fazendo, né? Então, assim, diante das experiências que eu já tive, né? Então, assim, conta risco de cada um aí tentar seguir esse método. Mas é um método que já vem sendo estudado, principalmente para veículos elétricos, né? Porque é um dos fatores mais precisos, né? Porque você lidando com a resistência interna, você está mitigando os erros, as diferenças entre uma célula e outra, que causa, por exemplo, a falha de um S da bateria, né? Geralmente uma bateria é composta de mais de um S, né? E se você tiver uma falha de um S, você perde a bateria toda. Então, eu vou mostrar meu método agora, né? Eu acredito que vai dar certo. A gente fez os primeiros testes, a bateria apresentou alguns problemas com aquele método tradicional. Então, agora a gente está utilizando esse método da resistência para tentar diminuir essas falhas, né? Você evitar de ter a perda de um S da bateria e ficar sem a bateria toda. Então, pessoal, assim que eu recebo as células de lítio, né, recicladas de notebook, né, a última compra foi feita delas já desmontadas no notebook, né? Eu faço um primeiro teste, que é medir tensão em cada célula e ver se elas não estão zeradas. Aqui tem um painelzinho que tem várias plaquinhas TP40 que faz a recarga de células individualmente. Tem uma fonte de computador que faz essa alimentação e elas fazem primeiro uma recarga. Eu faço a recarga e depois eu coloco elas separadas, deixo elas aqui por pelo menos uns 10 dias. Elas ficam separadas aqui pelo menos 10 dias para descansar, né? Elas vão estabilizar a tensão, a reação química interna delas, né, depois do carregamento. E eu vou também já eliminar a questão de alguma célula que tenha uma resistividade muito alta, que pode acabar perdendo a carga facilmente, né? Porque, no caso, como ela está tendo uma resistividade mais alta, faz com que ela dê uma queda de tensão, ela não carrega direito, né? E o segundo teste, já pegando essas células que estão nessa situação, eu faço aqui um teste com carga. Eu coloquei uma resistência aqui de mais ou menos 3 ohms, a bateria estando carregada, eu coloco aqui e faço um teste de carga. Se a bateria der mais de 3,6 volts, é considerada a bateria boa. Essa bateria está boa. Eu posso utilizar ela. E aí, eu já separo elas num segundo monte, né? Que eu estou mostrando só um exemplo, mas quando é muitas baterias, a gente faz uma seleção bem maior, né? Coloca em caixas e tudo mais. Aqui eu tenho várias baterias aqui também, em outras caixas e tudo. Feito isso, feita essa separação das baterias com a tensão boa e tudo mais, eu vou partir para a montagem do pack. A montagem do pack, eu faço uma segunda seleção, que é através da resistividade interna das baterias. Eu vou mostrar para vocês agora como que eu faço esse... Então, pessoal, o teste, eu utilizo esse equipamento aqui, que é um IMAX B6. É um carregador de baterias para aeromodelismo, baterias de lítio, lipo, lítio fosfato de ferro, níquel cádmio e várias outras. E ela tem uma função aqui, ó, que é uma função de bateria ITER, né? Ela faz umas medições da bateria e tem a função que mede a resistência da bateria. No caso, uma coisa que é importante nesse teste, como a resistência interna da bateria é muito baixa, você tem que promover, principalmente na hora do teste, uma conexão nos polos da bateria aqui de maneira adequada, né? Então eu tenho esses terminais originais aqui do carregador, eu fiz uma adaptação que coloquei esse terminal olhal só para aumentar a área de contato com a bateria, para poder fazer o teste aqui. Eu vou encostar nos polos da bateria e vou segurar com meus dedos aqui, ó, fazendo uma garra para poder fazer esse teste. Então eu tô com uma mão aqui só, eu vou tentar fazer o teste aqui para vocês verem. Eu vou fixar a câmera aqui e já volto para mostrar para vocês. Pessoal, aqui ó, as baterias estão aqui, essas aqui já foram carregadas, ficaram aqui mais de 10 dias descansando. Já fiz a separação de células
que estavam com a tensão abaixo de 0,65 volts, 0,60 volts, né, eu considero 0,60, que é a tensão nominal da bateria. Então eu vou fazer o teste. O teste, eu faço com a mão mesmo, mas se quiser utilizar uma luva de borracha, pode se utilizar também, fica mais, digamos, seguro o teste que você vai fazer, por conta que a luva de borracha isola mais. Mas a mão da gente, o nosso corpo, já possui uma resistência alta. E como você vai fazer o teste, você vai segurar os terminais aqui, uma resistência alta com uma resistência baixa, o paralelo disso geralmente é mais próximo da resistência mais baixa. Então, não tem muito sentido utilizar uma luva. Mesmo porque o método que o aparelho utiliza é um método que mede a tensão da bateria e aplica uma corrente, uma breve corrente que faz esse cálculo. Então, a influência da resistividade do corpo aqui é irrisório, não chega a interferir. Então, mesmo porque se você tentar fazer o teste de resistência segurando nos dois terminais aqui, o aparelho não vai ler, não faz leitura. Ele dá que não tem uma bateria conectada nele. Então, eu vou fazer o teste do jeito que eu sempre tenho feito, né? Que é terminal positivo, terminal negativo. Aqui tem um segredo. Aperta bastante, mantém bem conectado, bem apertado os dois. E aperta o aparelho para ele fazer a medição. Nesse caso, essa bateria deu 69 mA. A minha faixa de utilização, a princípio, tem sido de 40 até 70 mA, né? Eu tenho utilizado essa faixa de resistência interna. Eu não costumo fazer a anotação, mas nessa aqui eu vou fazer para vocês terem uma noção de como que eu tenho feito a montagem do pack. Aqui, eu já tinha até feito, ela tinha dado no outro teste 71. Essa resistência interna, ela varia também com a carga da célula. Essa pequena variação pode ser pelo tempo que ela ficou aqui, talvez ela tenha ficado até mais de 10 dias aqui, né? Então, pode ter sido até uma variação também na forma de pegar aqui nos terminais, mas não é uma variação muito grande que dá, né? Então, como eu trabalho nessa faixa de 40 a 70, essa aqui eu descartaria, né? Mas como ela deu 69, eu ainda vou utilizar. Vou fazer uma anotação aqui, só pra gente ver. 69. Vou medir uma outra pra gente tentar utilizar junto aqui. Negativo com negativo. Positivo com positivo. 96 mA. Essa aqui eu já vou desconsiderar ela por enquanto. A gente tem que falar sempre por enquanto, porque como tá bem escasso essas células, e a gente tem muitas células aqui, a gente não sabe se vai conseguir montar o pack todo só com células com baixa resistividade. Então, é aconselhável assim, manter abaixo de 100, né? A gente está sendo mais criterioso, utilizando de 40 a 70, mas se tiver a falta, né, de algumas células, a gente pode utilizar, mas sempre lembrando que esse pack ele não tem tanta capacidade quanto os outros, né? A terceira célula, 136 mA, também não vou poder utilizar. Essa realmente eu não vou poder utilizar. Vamos ver essa aqui. Ela tinha dado no primeiro teste 77. Encostar bem os polos aqui, fixar bem. 71. Não quer dizer, nessa faixa aqui agora, eu não poderia utilizar ela. Vamos pegar outra aqui que eu sei que ela estava com a resistência mais baixa. Deixa eu ver aqui. 81 também não dá. Essa aqui tinha dado 68, vamos ver. 66 mA. Essa aqui dá para utilizar. Aí o pessoal vai fazendo. O bom é fazer a medição dessa resistência na sequência que você vai montar a série. Então, por exemplo, eu vou montar esse paralelo aqui. Então eu vou selecionar primeiro essas células aqui. Por quê? A temperatura ambiente também influencia, viu? Nessa resistência interna. A variação pouca, mas também tem uma variação. Então, eu vou... Isso aqui eu não posso considerar. Então eu vou sempre pegar de outro monte ali que eu tinha, que estava já carregado também, e está mais tempo. Geralmente, quanto mais tempo descarregada, maior a resistência interna. Então, para ter uma precisão maior aí, tem que fazer a recarga, né, delas. Pronto, essa aqui deu 67. Vou marcar aqui. Vou pegar mais duas aqui pra... Aí, pessoal, o importante que eu estava falando de montar o paralelo ao mesmo tempo fazendo os testes, essa aqui já deu bem mais baixo a resistência interna, ó, 56. 56 mA. Ó, essa aqui, ela tem 56. Beleza. Aí, pessoal, eu costumo fazer o teste de todas as células que eu vou utilizar para montar esse paralelo. Aqui, no caso, são 16 células. Esse pack vai ter 13 por 16. Eu vou montando ele por partes, porque esses tipos de soquetes aqui, se você montar tudo de uma vez, ele empena, ele é muito justo, ele acaba que fica dificultando para você montar. Depois eu vou contar por que eu decidi utilizar esses soquetes aqui. Depois de feito o teste de resistividade interna das células, é importante você já colocar elas no lugar que você vai querer. Então, o negativo aqui é o preto negativo e vermelho positivo. Então, eu vou montar essa série, esse paralelo, então eu vou utilizar
o negativo para baixo, para o lado do soquete preto. Detalhe, as células que derem a resistividade menor, né, eu uso a faixa entre 40 e 70, eu optei por colocar as que têm a resistência menor voltadas para o interior do pack, ou seja, para o lugar mais interno da bateria. Vamos supor que seja aqui no meio, né? A que tiver a menor resistividade mais internamente. E as que têm a resistividade maior, por exemplo, 69, 68, eu vou colocando na extremidade. Nas extremidades. Tanto aqui quanto aqui, ó. Por que eu faço isso? Aí entra essa questão de utilizar esses soquetes. Colocar mais baterias aqui para a gente ter essa ideia. Os soquetes aqui, ele tem uma função que além de fixar as células, ele mantém um afastamento dessas células. Quando você tem o afastamento, quando você mantém esse afastamento aqui das células, é importante, né, ter esse afastamento das células. Por quê? Quando você tem esse afastamento, essa fresta aqui, ó, você mantém a ventilação entre as células. E o fato de você ter a ventilação, mesmo que seja uma ventilação não forçada, você melhora a questão da temperatura da célula. Como eu tinha falado no início, o lítio ele tem um comportamento diferente, inclusive na temperatura, né? Temperaturas muito baixas, muito frias, também dificultam tanto a carga quanto a descarga da bateria. Por ser uma reação química, né, a gente não precisa nem falar, a reação química ela tem um comportamento diferente. No frio, né, um frio mais extremo, a região mais externa da bateria, né, ele tende a ficar cristalizado, né, ser difícil de ocorrer essa reação química por conta da temperatura. E isso faz com que ela tenha menos capacidade. Você não consegue carregar, você, teoricamente, aumenta a resistência interna da bateria. E o calor o que pode ocorrer? Pode ocorrer o aquecimento desse fluido que tem dentro da bateria e causar também a variação dessa resistência interna, fazendo ela até mesmo explodir, né? Ela pode vazar, explodir, ela pode vazar o fluido, né? Isso vai dar uma queda de tensão muito grande nela também, pode desligar o S todo. Então, é muito importante que você pense nessa questão da refrigeração, né? Você manter a refrigeração do pack, mesmo que seja uma ventilação natural, e trabalhar essa questão da resistência interna, por quê? Uma célula que tem uma resistência interna menor, ela esquenta menos. Então, se ela ficar voltada para dentro do pack, que é um local que vai ter mais dificuldade de ventilação, você consegue trabalhar melhor, né? Na temperatura mais agradável para a célula. Principalmente para as externas, né? Elas vão trocar calor melhor, então ela não vai ter não vai sair prejudicada, né? Ela vai suportar um pouco mais pela questão da própria troca de calor dela. Pessoal, depois então de fazer essa seleção das células aqui, né, através da resistência interna, a gente pode partir para montagem, né, do pack, feito toda a conexão aqui, a junção das baterias, né. E no meu caso aqui, eu optei por utilizar a solda mesmo, solda estanho, né. A gente tem aqui a fita de níquel cádmio, né, apropriada para baterias. Tem muita gente que utiliza, ou melhor, que faz através de aparelho de solda, né, de solda a ponto. Só que com as baterias recicladas acontece isso aqui, ó. Geralmente quando você desmonta ela do pack original, né, da bateria de notebook, ela fica com esse resto aqui de fita, né, ela fica com ele fica aqui com um material preso aqui, né? O resto da fita níquel que fica preso aqui. E quando você tenta pôr a fita nova em cima e soldar a ponto, o que acontece? Ela acaba não tendo um contato direto na bateria, né? Isso aumenta a resistência interna desse circuito aqui, aumenta a resistência. Aí no caso já não é uma resistência interna, é uma resistência de contato. Fazendo a solda estanho, você diminui bastante isso, né? Você praticamente pega a área toda da célula, juntamente com a área do packing, da fita, né? E consegue um bom contato aqui. Eu utilizo esse método também por conta do custo também. Uma máquina de solda ponta aí tem um valor bem considerável, né? Você fazer a montagem. Uma máquina que tem um rendimento, né? Tem máquinas aí mais para uso esporádico que você consegue um valor mais em conta, mas para esse nível de utilização aqui é bem caro. Depois de montar, de fazer a conexão, outra coisa importante antes de passar para a segunda etapa da montagem, a fita níquel ela é importante porque ela faz a junção tanto do paralelo quanto da série. Em cada polo, ela faz a conexão da série. Essa matriz aqui que ela faz, né, essa junção intercalada, ou melhor, essa junção reticulada, né, ela faz um entranhamento aqui entre os polos na hora de conexão da série. Isso aqui ajuda bastante na questão da distribuição da energia pela célula, né? Você não fica dependente só de uma conexão aqui, que vai fazer essa passagem da corrente de todas as células em paralelo para o segundo S, né? Que está conectado em série. Então, essa passagem aqui, ela é justamente
para tentar diminuir o efeito da resistência interna diferente entre os polos, né? Fazendo com que não há uma dificuldade de circulação de corrente aqui no S. Isso é muito importante. Há outras baterias aí que o pessoal utiliza o wire fuse, né? Que é um fiozinho aqui que faz a conexão e ele serve como um fusível, né? As baterias da Tesla, inclusive, utilizam esse método. Eu já trabalhei com baterias da Tesla, já fiz um projeto muito bacana. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre ele aqui no canal, né? Eu utilizo as baterias do Tesla, né? O kit da EvoWest, é o primeiro do Brasil que utiliza baterias do Tesla. Eu vou trazer para o canal ainda um vídeo explicando como foi a montagem, alguns detalhes desse projeto. Mas, a princípio, as baterias da Tesla, elas são 74 baterias em paralelo, né? E 6S, cada módulo, né, da bateria. Nesse projeto que eu fiz, a gente utilizou 5. E o interessante é esse wire fuse, que é um fiozinho que suporta no máximo 1 ampere, que se caso tiver alguma falha em uma célula dessa aqui, as demais células em paralelo não acarretarão problema. Por exemplo, descarregar em cima dessa que está com problema, fazendo ela superaquecer, explodir e tudo mais. Essa conexão com o wire fuse é como se fosse um dispositivo de proteção, certo? Depois de montado o pack, uma coisa interessante a se fazer antes de botar o BMS aqui, você fazer o seguinte. Eu costumo, antes de colocar o BMS, eu faço a medição das tensões, né, dos S, e equalizo. Se caso tiver um S aqui com a tensão muito alta, eu utilizo os resistores. Eu não tenho um aqui agora, deixa eu ver se eu consigo um aqui. Eu utilizo esses resistores, aqui, ó. A gente conecta eles lá e descarrega. Faz a descarga desse S para ficar com a tensão equalizada em todos os S, antes de ligar o BMS, né? Isso é importante fazer para evitar que elas trabalhem desbalanceadas no primeiro momento. Depois, né, feito isso e tudo, a gente pode fazer a montagem do BMS, né? Faz a montagem do BMS, eu utilizo uma cola, PU aqui, eu colo ele aqui em cima e tá pronto para utilizar, né? Esse BMS aqui, se eu não me engano, ele é de 35 amperes. A gente aposta que ele vai suportar essa descarga, mas eu já tenho em stand-by aí um BMS maior, com maior capacidade, pelo menos 50 amperes, né? Para se caso 35 amperes ele não suportar, ele ficar cortando, né? A gente ainda vai estudar. Ou aumentar as baterias. Aqui no caso seria 5 baterias dessa que a gente vai conectar em paralelo, né? Porque optei por fazer modular justamente por conta dessa questão. Se eu precisar aumentar, eu não preciso desmanchar o pack e fazer ele de novo. Mas a princípio vai ser só dessa forma primeiro, né? Os 5 módulos, né? Primeiro, para a gente tentar ter um bom resultado, né? Se ver que não está funcionando direito, a gente aumenta, né? Se conseguir mais células. Então é isso aí, pessoal. Vou finalizar no vídeo por aqui. Eu gostaria de agradecer demais aí quem está se inscrevendo no canal aí, quem está fazendo comentário. Eu agradeço muito aí cada um que deixa sua dúvida, que se quiser deixar crítica. É sempre bom a gente ouvir, né, o que o público gosta, né, ou melhor, sempre bom ouvir o que o público precisa, né, que tem dificuldade, porque isso ajuda a gente também a desenvolver mais, né. E eu peço que se inscrevam no canal, né, compartilhem os vídeos aí, clique em gostei, adicione o sininho, né, de notificações aí. E nos próximos vídeos aí eu vou trazer mais informações sobre as baterias, né, e o andamento aí desse projeto do Fusca Eletro, tá bom? Obrigado aí, até mais a todos.